Gente, atenção, informação confirmada agora para você. Alckmin foi aprovado pelo PT como vice de Luiz Inácio Lula da Silva. A resolução sobre a coligação nacional e a composição da chapa com o PSB foi aprovada. Eu trago o texto para vocês aqui agora. Tainá Falcão também recebeu. A eleição presidencial deste ano colocará em disputa dois projetos muito claros, o da democracia e o do fascismo. Diz, no polo democrático, é a candidatura de Lula quem tem reais possibilidades de aglutinar a maioria da sociedade em torno de um programa de enfrentamento e substituição de políticas neoliberais e privatistas. Segue mais adiante. Nossa política de alianças e a tática eleitoral, que já estão em construção, serão definitivamente aprovadas nos dias 4 e 5 de junho e apontam para a ampliação necessária para derrotar Bolsonaro num processo que já se revela o mais duro desde a redemocratização do país. Além de consolidar a unidade do campo popular, o PT deve buscar ampliar o apoio a Lula. A coligação com o PSB, que apresentou formalmente o nome do ex-governador Geraldo Alckmin, será um importante passo na direção almejada. Confirma nossa disposição de, no governo, implementar um programa de reconstrução e transformação do Brasil. Neste sentido, finaliza, o Diretório Nacional indica às delegadas e aos delegados que vão participar do Encontro Nacional a aprovação desta aliança e a composição desta chapa. Atenção, é oficial, a gente trouxe em primeira mão para vocês aqui o texto que o PT vai distribuir, confirmando Luiz Inácio Lula da Silva vai ser pré-candidato com Geraldo Alckmin a vice. Quem segura a peteca? Renata Agostini ou Yuri Pita? Levanta a mão. Vamos com Renata. Ninguém levantou, eu vou com ela. Não, vamos lá, gente. Importantíssimo. Agora se confirma, então, toda uma expectativa em torno dessa chapa. Lula, até o momento, lidera em todas as pesquisas. Ele traz, então, Geraldo Alckmin num movimento muito arrojado. Há alguns meses, gente, a gente já está falando tanto tempo dessa chapa, mas há alguns meses falar em Geraldo Alckmin com Lula era impensável. Era algo que a política não poderia antever. Um movimento de, não só de rivais, mas Geraldo Alckmin ainda no PSDB, Geraldo Alckmin numa trajetória, né, no PSDB de décadas, muito identificado como um tucano. E essa jogada que foi ali costurada pelo entorno de Lula, de aproximação desses dois rivais e construção também para dentro do partido para aceitar esse nome, mirando no quê? Mirando numa inserção no eleitorado que teme o retorno do PT. Geraldo Alckmin conversa com um eleitor diferente de Lula. E o desafio agora, com a confirmação dessa chapa, é operar esse milagre na cabeça de quem se identificava com Alckmin, pelas propostas dele, mas também por um opositor ao ideário petista. E agora eles têm o desafio de mostrar esses vasos comunicantes. O que os dois vão defender, além de uma posição a Bolsonaro, que é a linha mestra, que já está dada, ou seja, uma união de diferentes em prol de um projeto maior, que é disputar e concorrer e, na visão, claro, da chapa, derrotar Bolsonaro, mas o que eles vão colocar na rua para fisgar esse eleitor que enxergava até então os dois em polos opostos. Movimento importantíssimo que se confirma agora. Gente, eu vou trazer para vocês, então, toda a íntegra do texto aqui, de tudo que foi aprovado no diretório. Olha, a formação de uma federação com o PCdoB e o PV, nessa reunião da direção do PT, as propostas de estatuto e programa de federação que serão apresentados a esses dois partidos, PCdoB e PV, para a sobrevivência disso, e a coligação nacional com o PSB para as eleições presidenciais, com o nome de Geraldo Alckmin para compor como candidato a vice-presidente a chapa que será encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva. Leandro Rezende, você traz o placar para a gente. Como ficou a votação, Leandro?
Vamos lá, Dani, estou até com a calculadora aberta aqui para dar o percentual direitinho. Foram 68 votos a favor de Geraldo Alckmin como vice do ex-presidente Lula. Isso dá 80% dos membros do PT que votaram hoje. Votaram 84 membros da direção nacional do PT, participaram dessa votação de agora, que a gente está trazendo. A maior corrente do PT votou totalmente a favor da entrada de Geraldo Alckmin na chapa e da coligação nacional com o PSB. Então, 68 dos 84 votos, isso dá 80%. Foram 13 votos dentro do PT a favor da aliança com o PSB, mas contra Geraldo Alckmin, contra colocar Geraldo Alckmin na chapa do ex-presidente Lula. E 3 votos, uma ala bem menor do PT, que foram totalmente contra, tanto se coligar com o PSB como colocar Geraldo Alckmin na chapa do ex-presidente Lula. Então, 80% dos membros da direção nacional do PT deram aval aí para essa escolha de Geraldo Alckmin como vice do ex-presidente Lula nessas eleições. Dani. Olha só, gente, trabalho de muitas mãos aqui para vocês nesse dia, então, que marca o PT aprovou o nome de Geraldo Alckmin líder. Primeiro, Leandro Rezende avisou, líder não, vice, gente, a pessoa está aqui pensando na onde, né, na dinâmica do Congresso. Olha, Leandro avisou, 16h55 começou a votação, Tainá recebeu a primeira versão do texto que traz. Tainá Falcão, nossa super musa, que a partir de amanhã comanda aqui o 360 na minha folga, estou de folga. E aí eu trouxe aqui também o texto completo, já com a resolução, tudo que foi aprovado pelo diretório. Ô Yuri, eu quero te ouvir um pouco sobre esse trecho aqui. Olha, aqui na CNN você está vendo tudo em primeira mão. Além de consolidar a unidade do campo popular, ou seja, da esquerda, vamos traduzir para vocês, o PT deve buscar ampliar o apoio a Lula em outros setores políticos e sociais do campo democrático. A coligação nacional com o PSB, que apresentou formalmente o nome do ex-governador Geraldo Alckmin para compor a chapa como candidato a vice, será um importante passo nesta direção, a direção almejada. Confirma a nossa disposição de, no governo, implementar um programa de reconstrução e transformação do Brasil. E, mais acima, diz o seguinte, todas as necessidades apontam para a amplificação política necessária para derrotar Bolsonaro num processo que já se revela o mais duro desde a redemocratização do país. Muito claro que, o PT entende que esse é o gesto, o Alckmin é o gesto, muito claro, nessa disposição de implementar um programa no país. E 2, reconhece que esta já é a eleição mais dura desde a redemocratização. Pegando o lado do começo, Dani, quando esse texto da resolução fala no campo popular, significa também resgatar que é a volta do PSB a estar coligado com o PT em eleições presidenciais, o que não ocorria desde 2010. Em 2014, o PSB lançou o Eduardo Campos, que acabou morrendo num trágico acidente aéreo naquela campanha, mas Marina Silva seguiu como candidata e ficou em terceiro lugar naquela eleição. E em 2018, diante da debacle que havia no PT naquele momento, em consequência da Lava Jato, o partido ficou neutro. E agora volta esse partido, e isso foi muito dito naquela reunião de sexta-feira, cujas imagens a gente está vendo aqui do nosso lado. Ou seja, que essa volta, esse reencontro PT-PSB é mais do que essa aliança eleitoral, é um gesto ali de reorganização do campo dos partidos de esquerda no momento em que a direita, a centro-direita ganharam muito espaço nos últimos anos, principalmente depois da Operação Lava Jato e depois de 2018 com a vitória de Jair Bolsonaro. Esse aceno é importante, sim. Alckmin é um símbolo de fazer esse gesto para além desse campo da esquerda, do campo progressista, mas isso também já é uma senha para aquele evento que era para ser no dia 30 e vai ser no dia 7 de maio. A presença de outros políticos de partidos que não necessariamente estão no campo popular, no campo progressista da esquerda. Daí esse jantar de segunda-feira, que Lula tentou reunir não só integrantes do MDB, mas do PSD, até do PDT, que tem Ciro Gomes, de outros partidos. Inclusive, ali havia uma expectativa, se mesmo partidos que têm aliados dentro do governo Bolsonaro eventualmente não participassem, há uma expectativa de que no dia 7 de maio se possa apresentar esse movimento
que naquele dia, na sexta-feira, Gleisi Hoffmann chamou de movimento a favor do Brasil, dentro dessa linha de reconstrução, de superação em relação ao governo Bolsonaro, que tenha também representantes políticos, não só da sociedade civil, mas também de outros partidos que não estão normalmente no campo da esquerda, mas que veem a necessidade de se ampliar esse leque de alianças para o enfrentamento da campanha eleitoral deste ano. Fechado. Gente, aprovado então Geraldo Alckmin, vice de Luiz Inácio Lula da Silva. Foram 68 votos a favor, 16 contra, 81% da direção partidária aprovou o nome do ex-governador de São Paulo, ex-tucano Geraldo Alckmin, para vice de Lula.